Boa noite. Vamos continuar, então, com a nossa revisão a respeito do Código de Defesa Constitucional do Contribuinte, ou seja, as limitações do poder de tributar. Nós vimos no nosso bate-papo anterior a questão da capacidade contributiva, o princípio da legalidade, o princípio da igualdade, o princípio da generalidade. Hoje nós vamos começar falando sobre o princípio da irretroatividade e as suas exceções. Diz então o inciso terceiro, não é? Voltando ao caput do 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso terceiro, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, a lei é feita para o presente e para o futuro, e não para o passado. Então, não alcança os fatos geradores ocorridos antes da lei. Todavia, relativamente à anterioridade, tal qual acontece lá no direito penal, há a chamada anterioridade benéfica. Então, lá no artigo 106 do CTN, vai falar que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. O inciso primeiro é muito questionado e já foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. O inciso primeiro diz em qualquer caso, quando seja a lei interpretativa. Ora, não existe mais a interpretação feita pelo legislador. A interpretação, como nós sabemos, ela é feita pelo judiciário e não é feita pelo legislador. Então, essa questão de leis interpretativas, elas deixam de fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Desculpe, eu estou só tentando me arrumar aqui. Tá bom. Sei lá se tá bom, né? Mas fica assim mesmo. Tá bom. Bom, daí ela continua esse dispositivo dizendo: tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração. Então, aí há a retroatividade benigna. Aquele fato que era considerado infração deixou de ser considerado infração por uma lei posterior, então esta lei retroage para deixar de considerá-lo infração. O que considerava infração é a lei anterior. Veio a lei posterior e disse que aquilo não é mais infração e, portanto, aí ela retroage benignamente. Quando deixa de tratá-la como contrário a qualquer ação ou omissão. Isso aí está relacionado com aquele fato gerador acessório que trata das obrigações de fazer ou não fazer, não a de não pagar. Aqui são as chamadas obrigações de fazer ou não fazer. Existia a obrigação de fazer ou não fazer e considerava-se contrário a essa obrigação de fazer ou não fazer determinados atos. E veio a nova legislação e falou que aqueles atos não são mais contrários a esta obrigação acessória de fazer ou não fazer. Claro que esse ato de fazer ou não fazer não poderia, para que haja
interpretação benéfica ou para que haja a retroatividade benéfica, não poderia dizer com relação à falta do pagamento de imposto. Também, lá na linha C, vai dizer quando lhe culmine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Ora, a lei dizia que a multa era de 100%, daqui a pouco veio uma nova lei dizendo que a multa era de 20%. Mesmo que você tenha praticado aquela infração na época em que a multa era 100%, vindo a nova lei estabelecendo a multa de 20%, a nova lei vai retroagir para beneficiar. Então, relativamente à irretroatividade, é importante nós observarmos estas hipóteses lá do artigo 106, que fala da retroatividade benigna. Também, em relação à questão da irretroatividade, é importante nós lembrarmos lá do artigo 105, que fala do chamado fato gerador pendente, ou seja, aquele fato que começou a acontecer, mas ainda não terminou. Citei o exemplo daquele colega que foi lá nos Estados Unidos, comprou um carro lá, X, e uma Mitsubishi, né? E quando ele a comprou, a alíquota era de 2%, mas enquanto a Mitsubishi estava vindo para o Brasil, lá de navio, antes de chegar no desembaraço aduaneiro aqui em Paranaguá, a alíquota tinha sido alterada para 70%. Então, essa nova alíquota pegou aquele fato gerador que, quando começou lá, saiu lá de Miami, lá, estava sendo importado, a alíquota era 2%. Sim, porque aquele fato gerador ainda era pendente. Ele só consumou-se quando houve o desembaraço aduaneiro aqui em Paranaguá. E, nessa ocasião, a alíquota já não era mais de 2%, e sim de 70%. Então, quanto à retroatividade, temos que lembrar, não é? A lei é feita para o presente e para o futuro. Ela não retroage, não é feita para o passado. Porém, tem esses efeitos lá do artigo 106, que é a chamada retroatividade benigna. E a questão também a respeito do fato gerador pendente, previsto lá no artigo 105, ambos do Código Tributário Nacional. Muito bem. O outro princípio é o princípio da anterioridade. Então, é vedado cobrar tributos, inciso 3º, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, foi instituída uma lei aí no outubro de um determinado ano, pelo princípio da anterioridade, ela só pode vir a ser cobrada, aquele tributo só pode ser cobrado a partir do primeiro dia do ano seguinte, não é? Muito bem. O princípio da anterioridade está relacionado com o princípio da não surpresa, mas nós vimos que existem também algumas exceções ao princípio da anterioridade. Essas exceções estão previstas lá no parágrafo 1º do artigo 150. Então, lá vai nos dizer que o princípio da anterioridade não se aplica, por exemplo, ao empréstimo compulsório previsto lá no artigo 148, inciso 1º, que trata das hipóteses
empréstimo compulsório para atender calamidade pública ou guerra externa, não é? E em relação aos impostos federais, ao imposto de importação, imposto de exportação, ao IPI e ao IOF. Então, em relação a esses tributos, não se aplica o princípio da anterioridade. E também aos impostos extraordinários, aqueles previstos no artigo 154, inciso 2º, que são impostos extraordinários para atender questões voltadas à guerra externa. Em seguida, lá na alínea C, nós temos o princípio da noventena. O princípio da noventena vai dizer, então, é vedado cobrar impostos, inciso 3º, a linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Esse princípio da noventena, normalmente, ele tem que ser utilizado cumulativamente com o princípio da anterioridade. Esses dois princípios são aplicados cumulativamente. Porém, nós já vimos as hipóteses em que não se aplica o princípio da noventena, não se aplica o princípio da anterioridade. E agora, o mesmo parágrafo 1º, lá do artigo 150, vai dizer as hipóteses em que não se aplica o princípio da noventena. Bem, também não se aplica o princípio da noventena relativamente aos empréstimos compulsórios para atender calamidade pública ou guerra externa, e também em relação aos impostos federais, importação, exportação, só que daí aplica-se ao IPI, a noventena, mas não se aplica ao imposto de renda. E também não se aplica ao IOF. Igualmente, não se aplica aos impostos extraordinários, voltados para atender a guerra externa, e também não se aplica para a fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Essas exceções, então, o que eu preciso que vocês gravem? As exceções ao princípio que veda a retroatividade da lei, que são aqueles previstos no artigo 106 e a questão do fato gerador pendente, e nos termos do artigo 150, parágrafo 1º, as exceções ao princípio da anterioridade e também as exceções ao princípio da noventena. Lembrem ainda daquelas aparentes exceções ao princípio da legalidade que nós vimos na aula anterior, quando falamos sobre a chamada legalidade aparente. Muito bem. Daí, só lembrarmos no item 2º, no inciso 4º do artigo 150, a vedação do efeito confiscatório. Efeito confiscatório que alcança não só os tributos, mas também as multas, e a vedação do não confisco, que pode ser aplicado a qualquer tributo individualmente falando, ou a carga tributária como um todo. E ele tem que ser analisado caso a caso. E aí, como nós iremos analisar se há o confisco, o efeito confiscatório ou não? Levando em conta os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade
e da vedação do excesso. Por isso, isso tem que ser analisado caso a caso. No inciso 5º, nós temos aquela questão que veda a tributação em se tratando de tráfico de pessoas ou bens. Não pode se cobrar tributos municipais ou tributos estaduais em relação à questão do tráfico que tenha por fato gerador o transporte, mas o transporte, assim, o tráfico de pessoa, não é o transporte de mercadoria. O tráfico, a pessoa quer ir daqui a Piauí, teria que pagar um determinado imposto. É vedado. A pessoa sai com seus bens, não uma circulação de mercadoria que está mudando de propriedade de mercadoria, que está vendendo a mercadoria, não. Os seus bens. Vou fazer uma mudança daqui para o Rio de Janeiro. Não poderia ter como fato gerador o tráfico dessas mercadorias. E tem essa ressalva do pedágio que nós já discutimos, não é? A constitucionalidade ou não da cobrança do pedágio. E, finalmente, para essa nossa rápida revisão, nós temos as chamadas imunidades. As imunidades lá previstas no artigo 150, inciso 6º. Imunidade seria a ausência do poder de tributar, não é? Diferente da isenção, em que há o poder de tributar, mas o ente público dispensa o pagamento. No caso da imunidade, não. No caso da imunidade, não há o poder de tributar. E lá, o artigo 150, inciso 6º, vai falar das imunidades genéricas. A primeira delas, a imunidade recíproca, em que não pode se cobrar, e lembrando que a imunidade está relacionada aqui com os impostos, existe imunidade relativamente a contribuições, mas aqui esta imunidade está relacionada com os impostos apenas. Então, não pode incidir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, ou seja, patrimônio seria o IPTU, o ITR, renda, imposto de renda, não é? Serviços, o ISS. Então, não pode haver essa tributação em relação do município em relação ao Estado, ou em relação à União, do Estado em relação ao município, em relação à União, da União em relação aos Estados ou em relação aos municípios. Então, não pode haver essa cobrança de impostos um dos outros. É o chamado, já vimos, princípio da imunidade recíproca. Depois, a imunidade relativamente a templos de qualquer culto, o alcance desse templo de qualquer culto, ou seja, todas aquelas atividades envolvendo a prestação de atendimento, não é, religioso, a tudo aquilo que envolve essa prestação de serviço religioso, não só o templo, mas também a casa pastoral, a casa paroquial, aqueles veículos usados para prestar essa assistência religiosa, não é? E daí também isso aí garantindo a finalidade é garantir a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Depois,
tem aquela imunidade sobre o patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive as suas fundações, uma forma de garantir exercício de direitos políticos, não é? Ou de entidades sindicais dos trabalhadores, não dos empregadores, e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais. Aí temos também a imunidade sobre livros, jornais, falamos já, essa imunidade para garantir direito de informação, o direito à cultura, o direito à liberdade de expressão e, finalmente, dos fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítidos musicais de autores brasileiros, ou obras, em geral, interpretadas por artistas brasileiros, para também incentivar essa cultura musical, não é? Nossa. Bem, essas são as chamadas imunidades genéricas. Nós falamos também que tem as chamadas imunidades específicas. As imunidades específicas estão lá sempre que nós encontramos a expressão não incidirá. Bem, então, rapidamente, essa foi mais uma revisãozinha. Na próxima vez, iremos fazer uma rápida revisão sobre a substituição tributária, nos preparando para a avaliação.